First of all, I think on behalf of Bill, his whole investor group, obviously all of us, basketball operations, everybody in this building, certainly the entire Celtics organization, we want to first, before we do anything else, take a moment to thank Jalen, not only for all that he did on the court, but just as much for all of the incredible impact he's had off the court. Bill Russell would be so proud. The 2024 Bill Russell Finals MVP goes to Jaylen Brown. Their third leading scorer in the playoffs. What a season he's had. Brown goes inside. Oh, what a slam from Jaylen Brown. Jaylen Brown, yes, the finish was nice, but the tween cross to get the separation, flush it. Acabou a era Jaylen Brown no Celtics, e o motivo que o Brad Stevens fez isso é mais óbvio que nós imaginamos. Existem vários motivos, mas irei abordar dois dos principais, o cap e a quadra, que ramificam em várias outras coisas. Começando pelo cap, com 70% em dois atletas, é impossível vencer na perspectiva do Zarren. Zarren, para quem não sabe, é o chefe do cap do Celtics e o melhor da NBA neste quesito. Sendo impossível vencer com dois, o Brad teve uma decisão fácil, talvez a mais fácil dentro desse processo, escolher entre Tatum ou Brown. Apesar do burburinho de quem não acompanha o Celtics, nunca teve e nunca terá dúvidas de quem é o melhor entre eles. O próprio JB, por incrível que pareça, isso deve doer na alma dele, entende ou aceita que o Tatum seja melhor que ele. Então, em uma escolha, o Brown seria óbvia. E trocar alguém que teoricamente está no auge e que fez supostamente a melhor temporada da carreira, você espera um retorno gigantesco, jogadores e mais múltiplas piques de primeiro round. E não foi isso que aconteceu, muito condicionado ao novo CBA, o novo acordo dos atletas com a liga. Fez o valor de um jogador que tem um Supermax diminuir, mas depende do jogador. A contradição dessa troca talvez seja a indicação do Brad Stevens em assinar um Supermax com Giannis Antetokounmpo. E você pode pensar, ele não quer pagar o Supermax do JB, mas pagaria do Giannis? Sim, ele pagaria o Supermax do Giannis, porque o Giannis é um jogador melhor que o Brown, e o impacto do Giannis em quadra valeria a pena a restrição que aconteceria ao assinar dois Supermax. Mas o Paul George também está recebendo um salário próximo do que o JB recebe. Mas aqui a manipulação dos números começam a fazer sentido na troca. Nesta temporada, o Paul George recebe apenas 3 milhões a menos que o Brown. E na próxima recebe apenas 5 milhões. Olhando apenas para esses números não faz sentido. É quase trocar um salário por outro, e sendo que o Paul George é 6 anos mais velho que o Brown. I know there are salary matching rules, but you talk about how you can't have 70% of the salary cap tied up into these two players. Still do. You still do. That's right. So Good follow-up. what's next after this? I think the biggest thing is that it's that plus the picks, plus the optionality moving forward. Paul's contract is shorter. Essa play option, essa opção do jogador pode ser exercida, o que eu acho que não vai acontecer. Sim, é uma opção muito grande de um valor que o PG nunca mais vai receber, dado a idade e o histórico de lesão, mas para o Celtics pode fazer sentido uma diluição do valor. Para fazer isso, teria que pagar esses 56 milhões que ele tem para receber, talvez em 3 anos. Acho que seria o único acordo que o Celtics aceitaria, mas não sei até que ponto o Paul George estaria satisfeito. Mas vamos supor que o Celtics e o jogador entrem em um acordo. Em uma matemática bem crua e simples, o Celtics estaria trocando um contrato de 32% do cap, que é direcionado a uma estrela que o Paul George não consegue ser mais, por um contrato de 9% do cap, que seria o mesmo que o do Mitchell Robinson, por exemplo. Seria uma diluição benéfica principalmente
pensando nas renovações que vai acontecer e também em uma oportunidade de mercado que pode acontecer. Nunca se sabe qual jogador pode estar disponível na Free Agents, principalmente na do próximo ano, onde tem várias estrelas que podem estar disponíveis. Você gosta ou não, o Pritchard é uma das possíveis renovações. O Brad Stevens deixou bem claro que a troca foi feita buscando uma flexibilidade no cap space da equipe, e talvez seja difícil para o torcedor do Celtics entender e aceitar que não seriam mais campeões com Jason Tatum e Jaylen Brown no comando da equipe, principalmente pelo cap e também pela incapacidade e pelo declínio visível do JB. Entrar nesse tópico vindo de uma suposta melhor temporada do Brown pode parecer uma heresia ou uma loucura, mas existe um declínio visível no jogo do JB e que fica cada vez mais complexo para o Celtic cobrir esses problemas na pós-temporada. O Brown nesses últimos playoffs foi exposto de todas as formas, talvez desde 2023, o ano exato que foi feito esse novo contrato, o Brown não performava tão mal nos playoffs, uma incapacidade que eu, acompanhando todos os jogos dele desde que entrou na liga, não vi ele não conseguindo bater defensores. A primeira passada já não é mais a mesma, seja contra pivôs como o Drummond ou guardas baixos como o Maxey. A dificuldade foi durante todos os jogos e todos os momentos. Até as bolas que caíam era de uma dificuldade que ele não se colocava anteriormente. Enfrentando caras magros como novatos, ele não conseguia bater também. Quando não se consegue avançar sobre o defensor, o arremesso será muito difícil. Isso para qualquer jogador. Mas no caso do Brown em específico, a falta de leitura da quadra e do espaço que o companheiro quer ou se sente mais confortável deixa esse problema ainda maior, porque apesar de matar muitos arremessos difíceis, o Brown, que em outra hora conseguia chegar no aro com mais volume e eficiência, viu essa valência se esvaindo, empurrando seu próprio jogo para mais longe do aro, mas não o suficiente ao ponto de pontuar no perímetro. O maior problema do basquete moderno é o maior conforto e sustentabilidade do Brown. Os arremessos longos vêm sendo apagados da NBA atual. Mesmo assim, o Brown foi o quarto em volume, e desses quatro, o terceiro em volume no aro. Os mid-ranges longos são tratados como leprosos, principalmente por ser um arremesso que a defesa empurra o portador para trás. E foi exatamente isso que aconteceu com o JB. Ele sendo constantemente empurrado para trás, parecia um pontuador que conseguia seus pontos aos trancos e barrancos. Com a sua capacidade de pontuação tendo uma queda drástica nos últimos anos em frequência e eficiência em áreas que o Celtics precisa que ele acesse, o barulho interno pode ter sido ensurdecedor, mesmo após uma temporada onde o barulho externo era atuador. Mesmo com todo o contexto visto nesse vídeo, o Celtics tomando a primeira virada de 3-1 de sua história, o Brown vai e abre uma live. So proud of this group and the way we played. I wish we trusted that style of play a little bit more, but I know playoffs kind of shifted our rotations and what we wanted to do. Essa fala é um absurdo. Além desses absurdos, ele dá a entender que o Celtics errou ao implementar Jason Tatum. How will losing a 3-1 playoff lead reshape the way you look back on this, if at all, and how do you want to reflect on this journey? Great season. Obviously, it didn't finish the way we would have liked. I give credit to Philadelphia. I watched them get better as the playoffs went on, but just from our guys to come out for Game 7 and play with that level of intensity, play with that level of trust, that's the style that, you know, that we felt like we've been doing all year, and I loved it. But the style we played tonight, I think that, you know, that's a great style. How we just play fast and freer. I think we played a little bit more pace than we had in the previous games. O jogo 7 patético comandado pelo Brown foi o mais centralizado em um jogador e menos altruísta do Celtics nesse recorte de 7 jogos. Logo o jogo que o Celtics não contou com Jason Tatum. And it was my favorite year of my basketball career.
Diante de um fracasso histórico, essa foi a temporada favorita do Jaylen Brown. E assim ela se encerrou, glorificado individualmente e se colocando como um jogador intocável para a mídia, enquanto uma renovação ficaria elegível meses depois da eliminação, antecipando uma renovação que colocaria amarras inquebráveis. Brad Stevens decide trocar o Brown. A temporada favorita dele acaba sendo uma das maiores vergonhas da franquia Boston Celtics. Assim, encerra a passagem de Jaylen Brown. Talvez o que cause a maior frustração no torcedor como um todo. O pacote talvez não tenha sido o que as pessoas esperariam de um jogador que teve a narrativa ao seu lado, mas esse pacote pode ser transformado em algo excelente em um futuro próximo. A pick was worth, or at least best predicted. Como já foi falado da flexibilidade que o Paul George entrega aos Celtics no próximo ano, o pacote conta com 2 picks valiosas. O colapso interno no Clippers dá aos Celtics um valor imensurável em um draft que tende a ser histórico. Joaquim Bonche, um unicórnio que vai ficar 2 anos em Duke e vem fazendo estrago nos campeonatos de base, seja pela seleção norte-americana ou na base do Barcelona, onde aos 15 anos já jogava no sub-22 do Barcelona, ao lado de outro prospecto de elite, Nikola Kusturica, o próximo sérvio a chocar a NBA. Estamos falando de uma combinação de polimento com atleticismo que não é comum para um jovem da altura dele e da idade que ele tem. Com a mesma idade de seu ex-companheiro de Barcelona, Kusturica vem fazendo muito barulho, principalmente jogando pela sua seleção. Ele colocou a Sérvia na final do Sub-17 da Copa do Mundo. Também na Europa, mas ficando por lá e sendo instruído pelo Tony Parker, o Nathan Soliman talvez seja o adolescente mais maduro da sua idade. Instintos defensivos que não se vê todos os dias em um atleta de 16, 17 anos. Uma classe recheada que conta com 2 armadores que chegarão no próximo nível com notoriedade. O Beckham Black, o irmão do Anthony Black, do Orlando Magic, que é um armador menor que o irmão, porque se tivesse a mesma altura dele, com essa criatividade que ele tem no pick and roll e em situações isoladas, ele seria consenso no top 1 da classe de 28. Torço muito para um espichão dele. Caso aconteça, será ainda mais valioso, mas ainda é um guarde baixo. E na mesma competição temos o turco Ömer Kutuali. Desse sub-17 foi o armador mais impressionante que eu vi, controlando o pick and roll parecendo um adulto. Sendo um Madrid, a tendência é o crescimento em pick and roll e físico muito grande. Também já jogando em categorias superiores. Está jogando pelo sub-20 da Turquia e sendo o mesmo controlador de jogo que foi no 17. E ainda tem Marcus Spears e CJ Rossi, que também vão brigar pelo top 5. É uma classe que a margem de talento no topo é nivelado pela excelência. A margem é grande ao ponto de cair no top 7 não seja tão ruim. É muito talento. E o Brad Stevens acredita que estará bem posicionado no draft pela pique que ele conseguiu nesta troca. Talvez seja o maior ativo que ele conseguiu. Sei que parece muito tempo até 2028, mas a NBA é sobre presente e futuro. Então é necessário correr riscos para conseguir um futuro melhor ou prever um futuro melhor. O novo Celtics passa pelas novas faces que tem no elenco. Quando perguntado sobre se o Celtics está arremessando em excesso, a resposta do Brad Stevens é simples e objetiva. Brad, you mentioned the offense before. Your three-point shooting rate in this postseason, last postseason, went up above 50% in those series, more than the regular season. Is that something organizationally you guys will kind of take a look at in terms of tactically? Do you need to diversify more there, or is that simply, this is kind of what our roster is built for, this we just need to do it better? I look at it more, well, first of all, I think it's really fair, and we need to look at everything. And I think that's going to be the charge. The other thing that we haven't been done this early in a while, and so there's time to do deep dives, and it's really important that we all do them. I will say that I look at more each shot individually,
O problema é e não é o volume. Para ele, o que vale é a qualidade do arremesso. Então, quando se arremessa uma bola de 3 contestado, não é um bom arremesso e ele pode ser trocado por uma infiltração que dá maiores leques ofensivos, seja uma dunk do portador ou do pivô, ou gerando uma ajuda extra que gera um passe livre no corner. Isso é um grande arremesso. O problema não está completamente no volume, e sim na seleção desse arremesso, o que contrasta com o que vimos com Brown, arremessos pouco eficientes em um volume robusto. Quando o Celtics tem Jason Tatum em quadra, existem 2 locais macros no ataque do Celtics, garrafão e bola de 3, excluindo completamente a bola de 2 pontos longas. E quando se tem Jason Tatum com a bola nas mãos em alto volume, a tendência é uma equipe melhor distribuída coletivamente e no volume de arremessos em áreas valiosas. A troca foi feita também para deixar claro na visão da franquia que os arremessos de 2 só serão feitos pelo post, que quase nunca é um fade, mas usando o post para também pisar na área pintada ou equilibrar a quadra. Usando o post para passar a bola tende a ser uma das ações mais eficientes na quadra de basquete. This all goes back to, right? And I know the threes are a big talking point, but it all goes back to being able to generate the best looks. And, you know, with more options, we can help him and help this team get the best possible looks. And it may very well be a wide open 3, if that's what certainly you're able to generate, because you can't get the other stuff. A chegada do Paul George, do Mike Conley em minutos restritos, deixa o catch and shoot como alvo principal do Celtics. E a adição do Mitchell Robinson faz parte dessa tentativa de catch and shoot para 3. Muito pela screen do Mitchell Robinson, do Queta, que precisa evoluir nesse quesito, do Garza, do Amari Williams. A screen gera um 2 contra 1, que gera uma ajuda do lado forte e do lado fraco. E lendo tudo isso, o Tatum, o White, o Pritchard, que não sei se consegue fazer essas leituras complexas em um volume grande, que vai precisar fazer, o Conley, o Paul George em um volume ainda mais baixo que o Pritchard, também vai executar essas ações de pick and roll. O Conley pouco pela idade, porque por capacidade ele é o melhor que o Celtics tem e um dos melhores neste quesito nas últimas décadas. Entrar nesse jogo de dupla pode e deve ser através do handoff, que o Mitchell Robinson está muito integrado. É um dos melhores handoffs da liga. Ele tem uma capacidade única de fazer esse handoff e chegar muito rápido e forte no corte após a screen, sendo um espaçador vertical muito acima da média, coisa que o Queta não consegue ou não teve oportunidade de fazer na última temporada pelo estilo de jogo da equipe, mas ainda assim mostrou poucos flashes positivos nessa ação, sendo muito lento na chegada no aro através do corte. Já o Garza entrega uma diferença. Ele pode espaçar horizontal, sendo um arremessador de perímetro em baixo volume. Talvez com um jogo de dupla mais frequente, esse volume aumente. Mas o Garza, quando vai em direção ao aro, ele faz muito bem a Gortat Screen, que o Theis fazia muito quando estava no Celtics. É basicamente uma screen no pivô do adversário, bloqueando uma possível ajuda, gerando um caminho livre para o portador. Não na mesma frequência, mas quando se está nesse jogo de dupla, o corte é uma boa ação quando se tem leitura para isso. E o Paul George corta bem, mas os principais jogadores desses cortes serão os jovens. Hugo, Scheierman, Walsh, Ron Harper, o Dillon Mitchell. Esses caras têm bons instintos de cortes, mas na temporada passada foi pouco utilizado pelos problemas de leitura do Brown, que ficava muito com a bola e não tinha visão de quadra, e com Simons, que joga quase sempre com a cabeça baixa. Os pontos através dos cortes são sempre bons, porque pega a defesa colapsada ou gera esse colapso, que pode criar novas possibilidades ou finalizações limpas. Uma ação que deve crescer bastante nesta temporada são as transições, que começam pela defesa, e a troca pelo Paul George indica isso também. Mesmo sendo muito mais velho que o Brown,
ele é um defensor melhor que o JB, mais consistente. Quando é fora da bola, então, não existe nem comparação. O PG é muito melhor que o Brown no quesito. O gerar turnovers pode ser a nova identidade defensiva do Celtics, contando com White, Tatum, Paul George, Mitchell Robinson, Walsh, Hugo, Shire, Ron Harper e até mesmo o novato Dylan Mitchell, que já chega na liga com essas características. Esses são jogadores excelentes gerando roubos ou tocos, o famoso stocks. Quando se gera turnovers, te dá a oportunidade de correr a quadra. Quando se está em quadra aberta, a eficiência sobe. Com um grupo jovem e com perna para gerar e correr, o Celtics tende a arriscar mais defensivamente, porque até o Mitchell Robinson é um dos melhores pivôs da liga quando falamos de stocks. As adições feitas trazem uma mudança abrupta em alguns aspectos, mas deixa ainda melhor as poucas coisas positivas que a equipe construiu nesta temporada. A vitória nas margens foi o principal ponto positivo da equipe na temporada. Mas o que seria essa vitória? As margens são basicamente conseguir posse sobre o adversário. E como se consegue isso pode ser diferente, mas tem uma ciência clara na liga. Você estanca os turnovers e consegue rebotes ofensivos. E se tudo for perfeito, conseguir gerar turnovers sem perder a qualidade nos arremessos de 3 pontos, o que é quase impossível. Mas as adições e o florescer dos jogadores que estão no Celtics pode diminuir o impossível teto teórico. Quando vemos os melhores reboteiros ofensivos da liga, temos o Mitchell Robinson melhor posicionado. Quanto mais à direita e mais alto, melhor. E lá temos o Luka Garza e um pouco mais no tumulto temos o Queta. São geradores de oportunidades extras de elite. Então, quanto melhor for a qualidade do arremesso, maior a probabilidade de conseguir rebotes ofensivos. E não perder a bola também faz parte dessa estratégia. E aqui a troca e as adições fazem ainda mais sentido. O Brown é um dos piores ou talvez o pior dentre os que recebem um grande salário quando o assunto é reter a bola, não cometer turnovers. E não é algo de Russell Westbrook ou James Harden, que o nível de turnover era alto porque eles tentavam e tentam muito, mas conseguiam encontrar passes. O Brown não tem visão nenhuma de quadra. O passe chega torto, atrasado ou nem chegam. São turnovers diretos. E trocar o Brown não quer dizer que o Paul George vai assumir esse volume gigantesco. E sim o Tatum, dividindo mais a posse com White, o Pritchard com Colin e também em minutos restritos com Paul George. E são jogadores que não cometem turnovers. Esse gráfico deixa nítido. Na supressão de turnovers, temos os melhores da liga no quesito. E olha só, o Pritchard é junto com o Maxey o melhor dos melhores. E quase como um triângulo, temos 2 dessas 3 pontas do triângulo sendo o jogador do Celtics. Um pouco mais próximo da linha, temos Jason Tatum com Haliburton. Quando se trata de turnovers, estar ao lado do Tyrese Haliburton é sempre muito bom. E quando subimos, temos o Jaylen Brown muito mal posicionado e próximo do Julius Randle. O que é sempre péssimo estar ao lado dele. A maior tendência do Celtics na próxima temporada talvez seja um jogo mais altruísta e que a bola não pare tanto quanto parou nessa última. Extra swing. White on the attack. 10 to shoot. Pritchard 3. A saída do JB encerra um ciclo. Não é sobre substituí-lo, até porque não substitui alguém que foi campeão pelo Celtics. Trocá-lo é encerrar o ciclo. Ponto. Daqui para frente é outro Celtics. Não se pode viver na sombra de um jogador que colocou os interesses pessoais sobre a vitória. Isso é Boston Celtics. O objetivo é sempre vencer.